Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos analisar a contratação do volante Falcão, destaque do CRB na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para conhecer melhor o novo reforço do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque uma informação do jornalista Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta FM lá de Maceió, Alagoas, em parceria com o pessoal do canal Threads TV aqui no YouTube, dá conta de que o volante Falcão, destaque do CRB na última edição da Série B do Brasileirão, será um novo reforço do Atlético Paranaense para a temporada 2025. Na sequência, nós tivemos também a confirmação a partir da jornalista Monique Vilela de que o volante está no CT do Caju nesse momento, são 4 horas da tarde de quinta-feira, dia 2 de janeiro, realizando exames médicos e na sequência assinará contrato para defender o rubro-negro. E diante de todas essas informações, negociação muito bem encaminhada, já dá pra gente sentar, analisar e poder conversar sobre o jogador, falar sobre carreira, sobre características, números, históricos de lesões e no final, lógico, eu vou deixar aqui a minha opinião para que você possa entender o que esperar do Falcão como novo jogador do Atlético Paranaense. Então vamos lá com a nossa primeira arte já na tela para trazer informações básicas sobre a carreira do Falcão, que é um volante de contenção, um primeiro volante brasileiro de 1,83 m de altura, um jogador de bastante imposição física, que atualmente tem 26 anos de idade, completa 27 no próximo dia 14 de abril, e começou a sua carreira no Avaí, onde ele pouco jogou, é verdade, esteve emprestado ao Tombense e ao Ipiranga de Erechim, adversário do Atlético Paranaense na Copa do Brasil da última temporada, antes de chegar ao Bahia para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, onde ele fez cerca de 10 ou 12 partidas pelo tricolor da Bahia. E em 2023 ele chega ao CRB, e aí sim, a partir de 2023, depois de passagens aí mais apagadas por esses clubes que eu mencionei, ou mais discretas pelo menos, ele começa a se destacar e termina 2024 como um dos grandes destaques do CRB na última edição do Campeonato Brasileiro, a ponto de ter chamado a atenção de alguns clubes, dentre eles o próprio Atlético, que parece ter vencido a concorrência, ou que venceu a concorrência, vamos dar aí o devido peso à informação dos colegas, para que ele possa reforçar o Furacão na próxima temporada. Vamos dar uma olhadinha então em números e características, pessoal, para poder ilustrar um pouquinho melhor o que esperar do Falcão como novo jogador do Atlético Paranaense. Eu vou compará-lo com os dois principais volantes do elenco do Furacão na última temporada, sendo eles o Eric, que foi quem mais entrou em campo na posição de cabeça de área, e o Filipinho, que foi um dos destaques do Atlético na reta final da última edição do Campeonato Brasileiro. Para fazer isso, eu vou usar especificamente estatísticas referentes ao Brasileirão, e evidentemente as estatísticas referentes ao Falcão dizem respeito à participação do CRB na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. E para começar, falando em partidas disputadas, o Falcão, que não tem um grande histórico de lesões, isso é uma coisa que a gente pode reforçar como algo positivo. O Atlético realmente precisa de jogadores que estejam disponíveis aí o tempo todo, né? Uma coisa que faltou bastante nas últimas temporadas. O Falcão jogou 35 de 38 partidas da última edição da Série B do Brasileirão, sendo 33 delas como titular. O Eric se aproxima bastante desse número, com 30 partidas jogadas e 30 como titular. E o Filipinho, infelizmente, fica bastante abaixo, porque ele demorou a assumir uma titularidade. Acho que grande parte da torcida gostaria que isso tivesse acontecido antes, né? As comissões técnicas acabaram não dando o espaço que o jogador merecia. E ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que durante o ano de 2024, o Filipinho lidou com um problema de saúde sério, com uma hepatite que acabou afastando ele dos gramados durante bastante tempo para tratamento e depois recuperação do condicionamento físico. Em termos de minutos, um empate técnico entre Eric e Falcão, o Eric com 2.564 minutos, o Falcão com 2.563, e o Filipinho bem abaixo pelos motivos que a gente acabou de mencionar, com 947 minutos disputados. Em termos de participações em gols, o Eric é líder, isolado no quesito, né, até pela questão da capacidade dele no jogo aéreo, 3 gols e 1 assistência. O Filipinho não marcou gols e nem concedeu assistências no Campeonato Brasileiro. E o Falcão, na Série B do Brasileirão, concedeu uma única assistência. Então são 3 jogadores de posicionamento bastante defensivo, né? Especialmente o Falcão e o Filipinho, que não tem esse mesmo destaque no jogo aéreo, esse mesmo protagonismo do jogo aéreo que o Eric tem, né? Ou teve no Atlético Paranaense. Em termos de participação com bola, são 47,5 participações para o Falcão, que é líder no quesito, e é importante a gente esclarecer que o CRB, embora tenha disputado ou lutado contra o rebaixamento até a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, era um dos times que mais mantinham a posse de bola, se não me engano, está no top 5 da última edição do Série B do Brasileirão. E o Eric é quem mais se aproxima dele, com 44,9. O Filipinho evidentemente fica bastante atrás,
E para a gente poder entender o motivo do Filipinho estar bastante atrás, basta a gente relembrar que a titularidade do Filipinho é ganha durante o período de Lúcio Paulo Autuori, uma equipe que naquele momento já se recusava a ficar com a posse de bola, e por esse motivo, evidentemente, não só os números do Filipinho, mas os de muitos outros jogadores, acabou sendo bastante diminuído em termos de números com bola. Questão de número de passes completados, para a gente entender a capacidade deles com a bola. Quem mais completou passes por jogo foi o Falcão, com 31.7. Isso indica, dada a proximidade do número de ações com a bola, que é um jogador que não se demora muito com ela no pé. Passe, recebe, passa, recebe, passa, recebe, passa. Não é um jogador de tanta condução, sendo que desses 31.7 passes completados por partida, o índice de precisão é de 84%. O Eric se aproxima até que bastante, 27.8 passes completados, até um pouco mais preciso, 86%. E o Filipinho, em relação à média, ele fica bem abaixo, né? 10.8 somente, mas com 85% de passe de precisão, de número de índice de precisão, que é bastante aceitável. Em termos de passes decisivos, que são números referentes à participação ofensiva, a gente vai ver que quem mais acumulou passes decisivos por partida foi o Eric, com 0,5, tanto o Filipinho quanto o Falcão somente 0,3. Em termos de grandes chances criadas, que é o número entre parênteses, o Eric criou uma grande chance, assim como o Falcão. Isso é bem indicativo da posição desses jogadores no gramado. Em média, são jogadores que ficam ou que participam do jogo a partir de uma região mais recuada do campo, e por esse motivo, evidentemente, acabam tendo menos destaque ofensivo. As funções deles em campo são outras. O Falcão, inclusive, pode ser que ganhe uma participação melhor no próximo ano. Vamos ver como é que ele vai se comportar com a posse de bola, porque o nível dos companheiros tende a ser maior. A gente pode ver uma potencialização da capacidade dele nesse sentido. E em termos de lançamentos de bolas longas, quem mais completou bolas longas por jogo foi o próprio Falcão, com 2,5 por partida, com 58% de precisão. O mais preciso de todos foi o Filipinho, né, que acertou 65% dos 0,6 passes por jogo que completou. E em termos de lançamentos longos, quem mais com o Eric acabou ficando aí no meio termo entre os dois, né? Tanto em relação a índice de precisão, quanto em relação à média por partida. Então a gente percebe que são jogadores de característica bastante defensiva, de participação discreta, sem a bola. O Eric tem números aí um pouquinho melhores, justamente por conta da capacidade dele no jogo aéreo, de chegar à área adversária, uma coisa que foi bastante utilizada pelo Atlético em alguns momentos do último ano. E vamos falar um pouquinho de aspectos defensivos, né? Como se trata de um volante, de um cabeça de área, talvez seja esse, inclusive, o principal interesse do torcedor no novo jogador. Ele sabe marcar, ele é um bom marcador. E a resposta é que sim, gente. O Falcão, na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu acumular excelentes números. Em termos de bolas rebatidas, ele acaba sendo líder com certa tranquilidade no quesito nessa nossa comparação, com 4,3 bolas recuperadas por partida, contra 3,1 do Eric e 2,4 do Filipinho. E em termos de desarmes, ele se aproxima muito do Filipinho. O Filipinho conseguiu 2,9 desarmes por jogo, que é um número espetacular, né, na reta final do Campeonato Brasileiro. O Eric acaba sendo o pior dos três, o mais discreto dos três nesse quesito, com 1,4. E o Falcão teve 2,1 desarmes por jogo, que foi suficiente para colocá-lo como vice-líder no quesito na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O último jogador que desarmou mais por partida do que o Falcão foi o João Schmidt, do volante do Santos. Em termos de interceptações, os três se parecem muito, tá? Não é a principal característica de nenhum deles. O Eric e o Filipinho interceptam uma bola 0,2 por jogo contra 0,9 do Falcão, do novo reforço do Atlético. Em termos de bolas rebatidas, também são bastante parecidos, 1,4 para o Eric, 1,3 para o Falcão, 1,2 para o Filipinho. Então a gente tem aqui um jogador bastante consistente defensivamente, tá, gente? Inclusive, se vocês forem perceber em termos de análise de vídeo, observar jogos e partidas desse jogador, vão perceber um bom posicionamento, boa capacidade de cobrir espaços, uma boa ocupação de espaços no momento de uma recomposição, né, de uma necessidade de cobertura. Foi um jogador que realmente se comportou muito bem ao longo de 2024 e que, se conseguir recuperar ou repetir isso em 2025 com a camisa do Atlético, no mesmo contexto competitivo, né, porque lamentavelmente o Atlético vai estar na Série B do Campeonato Brasileiro durante esse ano, ele tende a ser sim bastante útil, tá? Em termos de desarmes, confrontos físicos, basta a gente relembrar que o Falcão é um jogador bastante alto, 1,83m, forte fisicamente, então ele acaba tirando vantagem disso. Tanto é que o Filipinho acaba se destacando em termos de duelos por baixo, né? 4,5 vencidos por jogo, com 60% de índice de sucesso. Mas o Falcão não fica tão longe assim, 3,6 por jogo, 55% de índice de sucesso. É um excelente número para um volante. Quem acaba ficando aí um pouco mais atrás é o Eric, né, que não tem essa como sua principal característica, não é um jogador de uma fisicalidade tão grande.
conseguia vencer somente 2,8 duelos por partida, com 53% de índice de sucesso. No jogo aéreo, por outro lado, o Eric acabava se destacando bastante, né? Ele que venceu 1,7 duelos aéreos por partida, 52% de índice de sucesso. É destaque absoluto entre os 3 jogadores que nós estamos analisando aqui no quesito, sendo que o Falcão, em termos de índice de sucesso, consegue igualar o Eric, mas com um número de duelos vencidos por partida ainda bem abaixo, né? 0,9 contra 1,7 do nosso volante. E em termos disciplinares, são jogadores bastante diferentes, tá? Aliás, o Falcão pode até ser considerado parecido com o Filipinho, né? Mas a gente vai falar do Eric, por exemplo, que foi um jogador que ao longo de todo o Campeonato Brasileiro de 2024 recebeu somente 2 cartões amarelos, ou seja, nem chegou a cumprir uma suspensão automática, diferente do Filipinho, que recebeu 3 em menos partidas, e do Falcão, que recebeu 6 aí, e quase que proporcionalmente em relação ao Filipinho. Então a gente pode pensar no Falcão como um jogador de mais pegada, de mais confronto, um jogador de mais fisicalidade, de mais enfrentamento, e que por esse motivo acaba sendo punido com cartões amarelos com uma maior frequência. Um aspecto positivo é que, apesar disso tudo, expulso ele não foi nenhuma vez ao longo do ano, assim como também não foi o Filipinho. E aí a gente vai encerrar aqui com as artes, vou voltar para a tela cheia para dar o meu arremate em relação a essa contratação. Voltamos então para a tela cheia, pessoal, para arrematar o vídeo de hoje, respondendo a grande pergunta: é uma boa contratação? Não é uma boa contratação? E a resposta, a meu ver, e essa é só a minha opinião, eu acredito que sim, foi um bom movimento do Atlético, porque como nós vamos estar no próximo ano, na realidade nesse ano, nós já estamos em 2025, no mesmo contexto competitivo onde o Falcão se destacou na última temporada, faz sentido essa contratação. Ele tende a entregar tecnicamente muito bem dentro daquilo que o Atlético vai precisar nessa temporada. E vai ser um bom complemento, um bom substituto para o Filipinho, por exemplo, que eu acredito que começa o ano na frente na disputa por uma vaga na cabeça de área do Atlético. Acho que faz pouco sentido pensar no Filipinho e no Falcão juntos, né? Os dois são muito pragmáticos com a bola no pé. O Atlético precisa de um volante que auxilie mais na circulação da bola, dite o ritmo das jogadas, e por isso eu acredito que o Raul tende a ter um espaço quase que obrigatório na equipe titular, considerando a composição atual do elenco, lógico, e que os dois devem aí disputar pela outra vaga. Repito, para mim o Filipinho começa a temporada como titular, mas o Falcão tende a corresponder muito bem sempre que for utilizado, e acho até que o Atlético deve ir ao mercado atrás de pelo menos mais um jogador para a posição de volante, né, um jogador de mais saída, de mais construção, até porque até esse momento, né, o Atlético tem no seu elenco somente o Filipinho e o Raul para essa posição, tem o próprio Falcão em vias de ser anunciado, e aí outras opções dependeriam da consolidação de algum jogador da base ao longo da Copa São Paulo ou do Campeonato Paranaense. Então o Atlético realmente precisa compor melhor esse elenco nessa posição, e por isso eu acredito que sim, o Atlético acerta muito na contratação do Falcão, e tomara que ele possa corresponder por aqui. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem aí nos comentários, gostaram da contratação do Falcão, não gostaram da contratação do Falcão e por quê, lógico. Eu, como eu sempre digo aqui, eu sempre leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com o em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros aqui do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia simbólica de R$ 4,99 mensais, você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp para membros, prioridade no recebimento de respostas nos comentários aqui dos vídeos do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.